Eu sou claramente a favor da criação do crime de enriquecimento ilícito. A corrupção é um crime que é muito difícil de investigar. É um crime invisível, não é um crime visível. É possível que aconteça apenas num computador que está instalado num país qualquer distante. Há crimes, há desvios de dinheiro, há transferências de dinheiro que são feitas dessa forma. Portanto, são crimes que deixam um rastro muito difícil de seguir, que exigem competências muito particulares e, de facto, a melhor forma de os identificar é através de manifestações de riqueza que não são explicáveis para os seus detentores. Portanto, a criminalização do enriquecimento ilícito, do enriquecimento não transparente, do enriquecimento que não é possível explicar, parece-me fundamental como ferramenta de combate à corrupção. O levantamento do sigilo bancário penso que é também uma ferramenta fundamental num programa de combate à corrupção. É evidente que tem que haver mecanismos de defesa da privacidade. No entanto, o levantamento do sigilo bancário, no caso de investigações criminais, no âmbito de um programa de combate à corrupção, parece-me absolutamente fundamental. Não me parece que seja possível defender a manutenção do sigilo bancário com base apenas na defesa de valores como a vida privada. As investigações policiais, as investigações criminais devassam ou investigam forçosamente inúmeros aspectos da vida privada das pessoas, por vezes com muito maior sensibilidade do que são os seus dados bancários. Não só os especialistas que têm investigado o fenómeno da corrupção, como os profissionais que trabalham na área do combate à corrupção, quer no sistema judicial, quer na investigação criminal, referem isso. Não se trata de uma questão de opinião. Existem relativamente poucas denúncias de corrupção. Essas denúncias são feitas esmagadoramente de forma anónima e não permitem o prosseguimento das investigações, mas o número de acusações que é feito em Portugal pelo sistema judicial é de facto muito baixo e a percentagem de condenações é praticamente irrelevante. Isso traduz-se numa perda de credibilidade do sistema judicial, o sentimento que as pessoas têm, a percepção que as pessoas têm é que o sistema judicial não combate a corrupção e que, portanto, não vale sequer a pena denunciá-lo. Esse facto, o facto das pessoas terem a sensação de que o sistema judicial é inoperante, isso baseia-se no pequeníssimo número de condenações, no facto de pessoas que são condenadas verem sistematicamente as suas penas suspensas, fazerem sistematicamente recurso dessas penas e, por vezes, de forma prolongada ao longo dos anos, utilizando imensas manobras dilatórias até que conseguem, de facto, não ser sancionadas de forma nenhuma. Portanto, isso tem duas consequências. Por um lado, o sentimento de que é inútil recorrer à denúncia à polícia, que a investigação criminal e o sistema judicial não são operantes e, acima disso, cria o sentimento nas pessoas de que provavelmente esses dois sistemas, que são os esteios, deveriam ser esteios de uma sociedade democrática, estão também eles corrompidos, estão também eles pilares de um sistema corrupto. É curioso que praticamente não existe nenhum emprego no setor privado que não venha acompanhado de alguma incompatibilidade. Uma pessoa não pode trabalhar numa empresa e simultaneamente noutra empresa do mesmo ramo ou numa empresa concorrente. E isto acontece em praticamente todos os setores. Na administração pública e no sistema político existem inúmeras situações onde não existe qualquer incompatibilidade. Nós vemos funcionários de autarquia que são simultaneamente trabalhadores de gabinetes de projetos ou de construção civil, vemos deputados que exercem simultaneamente a advocacia, o que me parece absolutamente inconcebível. Penso que não se pode servir dois senhores.
e que claramente trata-se de dois senhores aqui assim. Portanto, a definição de um sistema que envolva toda a administração pública e todos os dirigentes políticos, de um sistema de incompatibilidades, que defina conflitos de interesse e que defina incompatibilidades, parece-me absolutamente fundamental. No entanto, tal como acontece relativamente aos registros de interesse e às declarações de património, etc., essas incompatibilidades não devem ser uma mera formalidade. Elas têm que ser, não se trata apenas da entrega de uma declaração que pode ou não ser verdadeira, pode ou não estar desatualizada. Todos esses mecanismos são mecanismos que só funcionam se forem de facto escrutinados. E escrutinados por quem? Escrutinados pelas autoridades, escrutinados pelos médias, escrutinados pela sociedade em geral. Eu penso que é evidente que isso terá que ser analisado caso a caso, mas no caso dos dirigentes políticos não tenho dúvida nenhuma, noutros casos isso poderá ser objeto de uma análise diferente, mas no caso dos dirigentes políticos penso que é evidente que todas essas atividades todas essas declarações, deveriam ser submetidas a um escrutínio sistemático por parte das autoridades. A transparência é a ferramenta central de qualquer estratégia de combate à corrupção. Não é, ainda que seja necessário uma polícia especializada e que sejam necessários técnicos competentes em diversas áreas, o que é central, de facto, nessa estratégia é a exigência da transparência. Porque quando nós temos transparência, nós temos todos os grupos de interesse que existem na sociedade, temos todas as organizações que existem na sociedade e temos todas as organizações políticas e todos os cidadãos a poderem escrutinar aquilo que se passa. A transparência é importante não apenas porque obriga a pôr a nu, mas porque obriga a uma discussão. Há montões de coisas que nós temos que discutir. Há incompatibilidades que talvez façam sentido, há incompatibilidades que talvez não façam sentido, há fontes de rendimento que são admissíveis numa circunstância que poderão não ser noutra, portanto há um debate. Estas coisas não são, ainda que todos tenhamos a tentação de ver a corrupção preto e branco, as coisas não são por vezes tão claras que nos permitam tomar uma decisão e condenar imediatamente, e não devemos fazer isso de uma forma demasiado leviana. Esse debate que é necessário fazer a propósito do que é lícito e do que não é lícito, do que é que deve ser permitido e quando é que deve ser permitido e a quem é que deve ser permitido, é um debate que só é possível quando a informação de dados está disponível para a sociedade debater. Portanto, por um lado, a transparência é fundamental para que haja fiscalização, mas a fiscalização de toda a gente, mas é fundamental também para que alimente um debate sobre o que é que devem ser as normas, o que é que devem ser os procedimentos, o que é que devem ser os critérios que devem ser seguidos. Pois a corrupção Robin dos Bosques é um termo que eu inventei, portanto não é uma designação técnica. Acontece que em Portugal nós temos muitas vezes, ou muita gente tem a noção de que as leis são feitas pelos ricos para proteger os ricos. O sistema jurídico é um sistema essencialmente injusto, que eterniza desigualdades, e quando se tem essa concepção, é natural que se salte para a consequência de que combater essas leis, combater essas normas, desobedecer a essas normas jurídicas, pode não só ser moralmente aceitável, mas até pode ajudar a equilibrar a balança de poder, pode ajudar a reduzir algumas desigualdades sociais. Ora, o que a investigação, e há pessoas que estudam isto, há investigadores na comunidade científica que estudam estas questões, em Portugal e no resto do mundo, e o que a investigação nos prova é que isso não acontece. A corrupção não é, nunca, em circunstância alguma, nem a pequena corrupção, é um fenómeno de combate ou de redução das desigualdades sociais. A corrupção é um fenómeno de poder, a corrupção é sempre feita pelos poderosos e está sempre ao serviço dos poderosos. A corrupção não é um mecanismo de transmissão do poder, é um mecanismo de eternização dos poderosos no poder.